Alô galera vascaína, aqui é o Sandro da Pedra Rara Mármores e Granitos. Você que é seguidor do canal Fala Vascaíno e sócio estatutário tem 20% de desconto em qualquer produto da loja. Nós estamos localizados na Estrada do Capenha, 1338, Pichincha, Jacarepaguá. Ok? Tamo junto, segue o jogo. Fala Vascaíno, Aquiles Martins, tudo bem? Passando aqui para deixar aquelas notícias rapidinho para vocês, tudo que está acontecendo no Vascão. Bom, sempre tem alguma coisa acontecendo, né? Depois daquele jogo sensacional que vocês viram, né, na sexta-feira, num horário maravilhoso, certo? Pô, vocês viram que, porra, o grande jogador Nenê saiu meio raivoso, porque foi substituído, jogou braçadeira no chão, e aí agora as especulações, as brigas, será que o grupo está rachado? Né? O nosso técnico, será que vai ser mandado embora? Então aí tem aquelas notícias todas que estão acontecendo nos bastidores de São Januário. Estão dizendo, né, porque que tá rolando um assunto, dizendo que o nosso grande presidente inenarrável, o genial, falou que tá bancando o nosso técnico aí até onde a gente acha que, aonde ele acha que tá bom, certo? Isso aí nós já vimos isso acontecer há um tempo atrás com um grande pássaro, que ele ficou mantendo lá, eu não vou tirar, e aí continuamos na Série B por causa do... Aí não adianta, né? O passarudo bateu asas, mas nós continuamos a Série B. E agora tá aquele disse-me-disse que acontece em São Januário, aquelas fofoquinhas dos bastidores, né? Que rodam em São Januário, quando o Zé Ricardo, ele já não era bem visto pela torcida, e aí tá acontecendo tudo que vários youtubers, várias pessoas profetizaram o que iria acontecer. Mas também esqueceram de profetizar que o Nenê, ele gosta de arrumar confusão, ele faz bico. Esqueceram disso, que ele fazia bico quando estava aqui, fez bico quando foi lá pro São Paulo, ele fez bico quando foi pro Tricolor, ele faz bico. Todo mundo já sabe disso. Mas a gente não pode desmerecer o Nenê, porque ele ajudou o Vasco a permanecer na Série B, né? Porque a gente estava arriscado a cair para a Série C. Então o Nenê chegou, eu quero jogar no Vasco. Então a gente, valeu Nenê, maneiro, já passou, tá tranquilo. Aí teve também que ele jogou a camisa para a torcida. Mas se você olhar bem, a camisa ficou presa lá, mas ele jogou de volta. A camisa não, ela ficou parada lá em cima na cerca, mas ela não foi pro lado que era para ir da torcida. Ela voltou de volta pro Nenê e nego xingou o Nenê, né? A galera xingou o Nenê, xingou também o Zé Ricardo, e xingou, demorou muito a torcida acordar e xingar. Xingar realmente quem deve ser xingado. O nosso grande presidente inenarrável, o que quer o dinheiro dele, que quando entrar algum dinheiro... Será que esses 70 milhões, aquela pergunta que eu faço para você, torcedor do Vasco, ele tinha aportado, né, mútuo, botou um dinheirinho no Vasco? Será que ele já tirou o dinheiro dele que ele colocou no Vasco aí com esses 70 milhões da grande 777? Eu tô aqui zoando porque tem um amigo meu, o youtuber, é o mais conhecido como Léo Lacerda, ele fala 777. Eu falo 777, eu falo no português mesmo, tá? Fico no 777, 777 e 7. Antigamente eu falava 1, mas agora vamos falar só 7. Então eu queria, tá rolando esse papo todo, né, que estão querendo, tem uma comissão lá no Vasco que estuda o que vai acontecer, não entendem nada de futebol, né, porque eles não são ligados ao futebol, eles são de outras áreas, e eles estão pressionando o nosso grande presidente Jorge Salgado, aquele que todo mundo gosta, que todo mundo votou cegamente, né, tá todo mundo contra ele, querendo que demita o Zé Ricardo, e há uma pressão também pro Carlos Brasil, né? Mas a pressão é mais em cima do Zé Ricardo. Eu acho que essa comissão tinha que fazer uma pressão, era para o presidente sair. Mas isso aí é a minha opinião, certo? Mas o presidente é o presidente, né? Então ele vai ficar aquele negócio de manda embora, não manda, eu não gosto de mandar embora, eu não vou fazer isso. E aí vai rolando, né, até a votação, né, da 777. E aí o que vai acontecer? Aí vamos ver se a SAP vai passar, certo?
Eu, particularmente, já falei que eu sou contra a SAF, vou votar contra, e estou um pouco me lixando aí, tá vendo? Falar nisso, quanto foi o jogo do Gênova, quer dizer, Lazio e Gênova, tá vendo? Alguém podia me falar? Estavam dizendo aí que foi 4-1 o Lazio, tá vendo? O Lazio, o Gênova é aquele clube que é a grande 777, tá vendo? Tá lá tomando conta, e aí os gestores lá da 777, que estão lá no Gênova, eles estão aqui. Estão aqui em São Januário, estão estudando bastante, né? Então foi 1-1, né? Vamos ver. Então, tá rolando esse caô todo no Vasco, tá, vamos ver o que vai acontecer agora, se essa semana Zé Ricardo vai, cantar para subir, se o Carlos Brasil vai ficar, mas o grande presidente inenarrável, ele é contra demissões, ele prefere ver o time se ferrar, e aí depois que tiver lá já que não dá para fazer mais nada, aí ele manda embora, e aí vem mais outro, aí continua na Série B, que é onde que eu acho que vai ficar. Isso é minha opinião, Eles só não querer que o Vasco suba só no que vem, que ano que vem, é ano de eleição, mesmo que seja 30%, se a SAF passar, é um ano que, pelo que o nosso grande vice-presidente Carlos Osório, mais conhecido como Conversa Fiada da Colina, falou que vai ser o ano do Vasco. Não vai ser esse ano, não. Esse ano não vai ser, não. Esse ano é só a gente vai ficar lá estudando, vamos ficar no meio da tabela, vamos lá, fizemos essas contratações da rodoviária Novo Rio, que todo mundo foi lá, mas ano que vem iremos para o aeroporto, vai entrar caminhão de dinheiro no Vasco, nós vamos ser campeões da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e o mais importante, disputar o campeonato mundial, maluco. Esse foi o grande Carlos Osório, mais conhecidíssimo como papo furado, papo conversa fiada da colina. Ele fala, é bom de falar, é político, né? É conhecidíssimo na política do Brasil. Mas deixa eu pra lá, não vou falar disso, né? Vou falar de Vasco. Então eu queria deixar aqui a minha opinião sobre isso. Eu acho que vai dar ruim pro Zé Ricardo, isso na minha opinião, mas pelo Jorge Salgado ele deve ficar, né? Porque ele gosta de ficar protegendo até nós irmos pro buraco, certo? Essa que é a verdade, né? Então, mas eu queria perguntar também a minha produção, o Ed Xavier, o que ele acha dessa lenga-lenga, dessa birrinha do Nenê de jogar a braçadeira no chão, falar, tá de sacanagem. E aí teve lá na Vasco TV, o papo lá teve a entrevista, né, do Zé Ricardo, falando, não, que eu vou conversar com ele, ele já fez isso várias vezes em outros clubes, em quase todos, né? Mas eu vou trocar uma ideia com o Nenê, porque aqui no negócio do Nenê, a gente conversa e desenrola, valeu? Então, galera, vamos ver o que o Ed Xavier, nossa produção, o que ele acha disso, faz os comentários dele, e eu já vou deixar um recado para vocês. Deixa aquele like, agora é o caça-like, deixa aquele like, se inscreva no canal, certo? Visualize, certo? Compartilhe com seus amigos nos grupos de Zap, certo? E faça isso. E siga o Fala Vascaíno também no Instagram. Detalhe, todo mês estaremos sorteando uma camisa da Vasco Store para você, torcedor do Vasco, e segue o Fala Vascaíno no Instagram, no YouTube e a Vasco Store no Instagram. Valeu? Todo mês. Segue o jogo, tamo junto. Ed, manda teu recado aí. Tamo junto, segue o jogo. Fala Vascaíno, tudo bem? Ed Xavier aqui. Vou falar um pouquinho sobre a situação do Nenê, sobre também o técnico, o Zé Ricardo e o Carlos Brasil. Começando pelo Nenê, né? Na última partida, no empate do Vasco, 1-1 contra o Vila Nova, o Nenê foi substituído e ele mais uma vez saiu esbravejando, jogou a braçadeira de capitão no chão. Ele foi nada legal, nem para o Zé Ricardo, nem para os reservas do Vasco que estavam próximos a ele ali. E essa atitude do Nenê, ele sempre faz isso, já fez isso nos outros clubes e agora faz no Vasco. Ele quer ser o dono do time, ele se acha o melhor jogador do time. Se for comparar a nível de história, sim, ele é o melhor jogador do Vasco nos últimos anos, né, cara? Um jogador de mais nome, que teve uma carreira muito boa na Europa. Mas isso não justifica. O Nenê não é o dono do Vasco, não está jogando nada. Na verdade, o Nenê, a gente sabe que ele pode muito bem, através de uma jogada, resolver o jogo, mas ele não está conseguindo, está jogando de costa para a defesa, que não é a dele. O Nenê é um jogador muito fraco a nível de força, né? E o Nenê tem que jogar de frente, mas o Vasco também tem que propor o jogo para o Nenê, tem que facilitar o jogo do Nenê, mas com esse elenco horroroso vai ser muito difícil. Muito difícil. O Vasco tem jogadores péssima qualidade, tanto os da base do Vasco. Gabriel Peck, para mim, é um dos jogadores mais que não pensa, para não chamar o cara de burro, que não pensa. A maioria das jogadas que o Gabriel Peck faz são todas erradas. Ele pensa errado, ele toma atitude errada. É um jogador que às vezes faz lances legais, até legais, mas
A maioria das jogadas do Gabriel Peck são todas erradas. Aí a gente pegar Bruno Nazário, aí Zé Gabriel, jogou porcaria nenhuma no último jogo. E por aí vai. O time do Vasco é ruim. Tô falando sobre essa questão do Nenê. Ridículo o que ele fez, merece uma punição. Se eu fosse o técnico Zé Ricardo, tiraria a braçadeira de capitão dele, colocaria no Quinteiros, porque o Quinteiros tem postura de homem, postura de líder dentro do campo. Aquela atitude que ele tomou quando o jogador do Vila Nova estava ouvindo o Zé Ricardo passar as táticas para os jogadores do Vasco. Chegou lá e peitou e tudo. E é isso, cara. É isso que tem que acontecer mesmo. E é ali que na nossa casa quem manda é a gente, ponto final. O Nenê não está representando como capitão, não é exemplo. Pode ser exemplo de brincadeira, mas exemplo dentro de campo ele não está sendo, não. Tá, mas vamos esquecer esse assunto, Nenê. Agora vamos falar o que mais importa. Zé Ricardo. Muita gente ainda prefere esperar a demissão do Zé Ricardo. Né? Pode acontecer nos próximos dias, uma vez que parte da diretoria do Vasco já pede a cabeça dele e, ao meu ver, com razão, por 2 motivos. O Zé Ricardo foi contratado junto ao Carlos Brasil no final do ano e eles montaram esse elenco aí. Os 2 montaram esse elenco. Só lembrando que o Vasco ano passado era a maior folha disparado da Série B e eles contrataram aquele monte de refúgio, um monte de jogador bichado, jogador rejeitado pelos outros clubes. E desse ano não parece ser diferente. Ao meu ver, isso é a estratégia da gestão. Já falei isso e sempre falo isso. Mas falando agora a nível de futebol, a gente tem que comentar sobre essas coisas. E ao meu ver, o Zé Ricardo, para mim, já tem que encerrar a participação dele no Vasco nessa temporada, porque 16 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. E detalhe, derrotas que custaram muito caro. Juazeirense, que é um time muito inferior ao nosso, foi lá, empatou com a gente e perdemos nos pênaltis, né? Ou seja, no mínimo ele tinha que ganhar esses jogos, gente. Não tem condições, isso daí é completamente erro técnico, erro de postura do time dentro de campo, erro do elenco e por aí vai, na escolha dos jogadores, né? Infelizmente esse é o Vasco. Aí contrata agora, gasta aproximadamente 9 milhões para contratar um jogador que estava rejeitado no Internacional, sendo que poderia contratar no mínimo 4, que poderia ganhar até 400 mil, ou seja, jogador da Série A hoje ganham 400 mil, os bons, né, os que sobressaem, que se destacam no campeonato, porque o Vasco não consegue contratar, entendeu? 3 jogadores de 400 mil ou 4 jogadores de 300 mil reais. Aí você consegue resolver o elenco todinho, sobe para a Série A, arrecada um dinheiro muito maior e por aí vai. Não esquenta não, que deve ser minha esposa falando comigo, esse barulho do WhatsApp, esqueci de mutar aqui. E ao meu ver, o Carlos Brasil tem muita influência nisso aí, porque ele escolheu esses jogadores aí. Então, ou seja, Zé Ricardo, Carlos Brasil, na minha opinião, tem que ser demitido. Já passou da hora, o time não tem resultado. 16 jogos e não conseguiu jogar nenhum jogo bem. A grande verdade é essa, porque pegou os times aqui do Campeonato Carioca, que não é parâmetro. Só lembrando que em 2020 a gente ficou em 7º lugar, fomos rebaixados. E ano passado a gente ficou em 5º naquele campeonato contra o Botafogo, né, que o pessoal da Sempre Vasco e da gestão da Mais Vasco comemoraram o título contra o Botafogo, ganhando nos pênaltis em São Januário. Ou seja, o Campeonato Carioca não é parâmetro. E se for parâmetro, a gente está na merda, porque a gente não consegue ficar nem entre os 4. Ficamos agora em 4º colocado aí, se eu não me engano. Fomos eliminados pelo Flamengo, mas em 3º colocado, na verdade. Fomos eliminados pelo Flamengo e sem fazer um jogo decente. 5 jogos, perdemos todos os clássicos. Na verdade, fizemos apenas um gol. Contra o time mais forte, a gente não consegue atingir os objetivos. Então, galera, siga o Fala Vasco aí nas redes sociais. Compartilha esse vídeo. Segue o jogo, tamo junto. Isso aqui é Vasco. Valeu!